Bom dia, sétimo ano, tudo bem? A gente vai continuar, né, com a nossa aula, né? Hoje nós estamos lá na página 80 do livro, né? Em relação a ontem, tinha os exercícios de aprendizagem, né? O número 1, 2, 3, 4 e 5. Eu tinha comentado que qualquer dúvida entrasse em contato comigo por e-mail, né? E aí apenas uma aluna entrou em contato, que foi a Carolina, né? Então vou só comentar a dúvida dela, que pode ter sido, né, também uma dúvida de um outro aluno. E aí ela ficou na dúvida na questão 4, né, que era relacione o tempo de formação do relevo brasileiro à predominância de bacias sedimentares e ausência de dobramentos modernos. Então vamos lá. Lembrando que a estrutura geológica, né, do Brasil é uma estrutura geológica bem antiga. Tanto os crátons, que são lá do período pré-cambriano, quanto as bacias sedimentares, lá do período mesozoico, paleozoico. Então são estruturas geológicas bastante antigas. E dobramentos modernos são estruturas geológicas mais recentes. Lembra, por causa que a gente até chegou a comentar, né, ontem, é, dos limites das placas tectônicas, os seus encontros, quando convergente, divergente, tangencial. Então, esses limites de placas tectônicas, eles provocam dobramentos modernos. São formações, né, geológicas mais recentes, né, dentro do tempo geológico. Então, a questão era para a gente relacionar o tempo de formação do relevo brasileiro, que é uma formação geológica antiga, né, com uma presença de bastante bacias sedimentares, porque sofre desgastes, né, esses desgastes pelos processos de intemperismo, né, ao longo do tempo geológico, vão fazendo com que esses sedimentos sejam transportados para outras regiões, ou seja, regiões de um nível mais baixo, mais rebaixadas, tá? Por isso dá origem às bacias sedimentares. Tá? E como a gente está bem no meio, né, da placa tectônica sul-americana, nós não sofremos com esses limites de encontros de placas. E por isso a gente não tem dobramentos modernos. Então espero ter esclarecido agora, né, para Carol e para todo mundo que por acaso tenha surgido a dúvida, mas não mandou. Né? E aí a gente continua com o mesmo esquema. Dúvida, manda por e-mail, eu vou responder o e-mail e aí eu comento rapidinho no vídeo sempre da próxima aula. Tá? Então aí hoje nós vamos falar sobre o relevo brasileiro, ou seja, sobre a classificação desse relevo, né? E algumas características, tá? E depois a gente também vai falar sobre recursos minerais e energéticos. No relevo brasileiro, todo mundo acompanhando no livro aí na página 80, fala sobre a composição, né, de origem de rochas. Mas não só a composição da origem de rocha, lembra lá, rocha metamórfica, rocha magmática e rochas sedimentares, não é só essa formação que vai é, influenciar, né, o relevo. Também tem a ver com os agentes internos e externos. Desgaste por chuva, ou seja, desgaste pelo tempo, relação climática. Tá? Isso também interfere. Assim como também interfere o relevo, ações internas, seja vulcanismo, ações que acontecem dentro do interior da Terra. Tá? Então, essa classificação de relevos deve ser levada em conta não só o processo de formação da rocha, como também as transformações, os desgastes erosivos, né, que ocorrem através do intemperismo, seja ele uma ação interna, né, ou externa, certo? E aí a gente vai falar basicamente de três tipos de formações de relevo que tem no Brasil, tá? Que é o planalto, a planície e as depressões. Né? O planalto, a gente vai sempre tentar associar o nome a essa formação de relevo. Então, planalto, plano alto. Então, são áreas, né, conhecidas do relevo brasileiro, onde ela sofre um desgaste erosivo maior, né? E esse desgaste erosivo, esses sedimentos que se desgastam, vão ser transportados para uma outra região. Essa região é a planície, depois a gente vai comentar sobre ela. Mas os planaltos, eles predominam o desgaste e são regiões onde a sua altitude excede os 300 metros. Então é considerado planalto áreas em que tem altitudes superiores de 300 metros. Se a gente fosse fazer
um mini resumo do que seria planalto, tá? Aí a gente vai agora comentar sobre as depressões. As depressões, elas são estruturas em que os processos erosivos também são predominantes, ou seja, assim como os planaltos, as depressões também sofrem processos erosivos, que também vão ser transportados, né, vão ser levados para uma outra região, que é a planície. As depressões, elas são formadas por esse processo de erosão e são terrenos relativamente inclinados, possuem altitudes sempre abaixo das áreas que estão ao seu redor, geralmente entre 100 a 200 metros, tá? E as depressões, elas podem ser classificadas de três formas, né, distintas. Depressões absolutas, são formadas abaixo do nível do mar, não tem no Brasil, tá? Depressões relativas, né, são formadas acima do nível do mar. Nas planícies, né, que são formações de terrenos planos com altitudes que geralmente não ultrapassam 200 metros. Tá? Nelas predomina um processo de acumulação de sedimentos. Lembra, a gente falou que o planalto e as depressões sofrem processos de erosão, processo de desgaste de rochas. Né? E esses desgastes, esses processos de erosão, eles têm que ser levados, transportados para um outro local, né? E esse local é a planície. Então, na planície predomina o processo de acumulação de sedimentos, tá? E as planícies são regiões planas que geralmente não ultrapassam 200 metros de altitude, tá? Elas geralmente, né, podem até ser classificadas pelo seu entorno, que é a planície costeira, ou seja, região próxima, né, ao mar, né? Planície fluvial, próxima a um rio, né? E planície lagunal, né? Próxima a lagoas, próxima a lagos, né? Então, esses três tipos de planícies são derivados do seu entorno. Então, se uma região plana está ali perto do mar, aquela planície vai ser uma planície costeira. Se aquela região plana, que não tem mais de 200 metros de altitude, está próxima a um rio, é uma planície fluvial. Tá? E se aquela região plana, que não tem mais de 200 metros de altitude, está próximo de uma lagoa, aquela planície é uma planície lagunal. Tá? Então, esses são os três tipos de relevos, né? Depressões, planalto e planície. Né? Então, espero que tenha ficado mais simples de entender, mas eu sugiro, né, e é importante que vocês façam a leitura, até mesmo para depois fazer o exercício de aprendizagem, tá? E aí eu vou dar um tempinho para vocês lerem, fazer o exercício de aprendizagem que vai vir na página seguinte, né, lá na página 82 tem um exercício de aprendizagem, antes da gente começar a falar, né, 82 e 83 também tem um exercício de aprendizagem. Antes da gente começar a falar sobre os recursos minerais energéticos no Brasil, que é um assunto ainda dessa aula.